Eles observam, eles se aproximam, e alguns nunca voltam. Isso é nébula macabra. O sol estava se pondo por trás das colinas, tingindo o céu de um tom avermelhado que vibrava como um aviso. O ar parecia espesso, quase pesado, como se o tempo estivesse se esticando, comprimido entre as cores do crepúsculo e a promessa de algo sombrio que pairava no horizonte. Nessa hora, o silêncio era palpável, uma quietude que incomodava. Os pássaros, normalmente ruidosos ao entardecer, haviam se calado, como se a natureza estivesse retendo a respiração, temendo o que estava por vir. Joaquim caminhava pelo caminho de terra batida que levava à sua casa, cercada por árvores retorcidas que pareciam se contorcer em agonia sob a luz moribunda. Ele podia sentir a umidade do ambiente, um cheiro de terra molhada, misturado a algo indescritivelmente doce e enjoativo, que o fazia lembrar de um dia de chuva em que algo havia morrido. Cada passo que dava ecoava em sua mente, criando um ritmo que parecia distante, desconectado da realidade. Havia algo errado, algo que o fazia estremecer. Ratos de campo, normalmente ativos àquela hora da noite, estavam completamente ausentes. Joaquim sentia que os olhos das árvores o seguiam, mas as sombras não eram apenas formas. Elas se moviam, mas não em qualquer padrão que pudesse compreender. Ao virar uma curva no caminho, percebia uma energia estranha. Alguma coisa pairava no ar, uma espécie de eletricidade silenciosa e incômoda. Ele se viu hesitando, sentindo uma angústia crescente que se enrolava em seu estômago como um novelo de fios embaraçados. A brisa que passava por ele trazia sussurros inaudíveis, palavras e sons que podiam ser de um idioma que nunca ousaria compreender. Joaquim olhou para os lados, angustiado, e então se deu conta de que havia crescido uma névoa espessa ao redor. A espessura do ar parecia corrompida, como se contenha uma presença sutil, invisível, mas constantemente perceptível. Ao chegar à porta de casa, sentiu a ardência de um pensamento inconveniente. Nos últimos dias, coisas estranhas estavam acontecendo. Recordações fragmentadas invadiam sua mente, flashes de momentos que não conseguia se lembrar completamente. Ele se forçou a entrar, deixando a névoa para trás, mas não antes de ouvir algo que lhe fez o sangue congelar. Um lamento distante e dilacerante que parecia ecoar do fundo do bosque. Perplexo, sentou-se, absorvendo a estranheza que o envolvia. Mas naquela noite, não havia detalhes respeitáveis. Apenas um vácuo, como se a própria memória estivesse em colapso. Ele lembrava de algo que não se atrevia a ajudar em suas lembranças. E então, outros sons começaram a ser perceptíveis. Pequenos arranhões, como garras delicadas subindo pelas paredes, fazendo seus poros se retesarem de medo. O tempo passou e o ar se tornou encorpado, intoxicante, e a luz fraca das lâmpadas tagarelava entre as paredes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim percebeu que já não podia confiar em suas próprias percepções. As sombras nas paredes pareciam pulsar e torcer, como se vivessem uma vida própria, e ele se encontrou em um ciclo obsessivo de constante reflexão sobre o que realmente era real. Na manhã seguinte, a cidade estava quieta, demais para ser normal. Os vizinhos não saíram. Ele decidiu dar uma volta e, ao cruzar o quarteirão, viu os rostos de alguns conhecidos em suas janelas. Rosto pálido, olhos esbugalhados, olhando sem vê-lo, como se estivessem absorvendo algo muito além de sua compreensão. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Porque ninguém parecia se importar com a estranheza que o cercava. E então, um cão que normalmente latia sem parar, apenas se agachou no canto do jardim, parado, imóvel e com uma expressão de pavor em seus olhos, como se tivesse visto algo que não deveria ter. As horas passaram e virou dias, e a paranoia se instalou com um aperto insuportável.
Joaquim começou a perceber padrões nas nuvens que cobriam o céu, formas geométricas que o intrigavam e o aterrorizavam ao mesmo tempo. Frases sussurradas eram frequentemente escutadas no silêncio, palavras que não conseguiam se formar em sua mente. Algo sutil, mas incompreensivelmente poderoso, estava tomando conta de sua vida, e ele não sabia se o que sentia era uma revelação ou um aviso. Ele perdia o controle de suas memórias, e a própria passagem do tempo tornou-se uma nebulosa confusa. Sozinho em casa, cismava com janelas e portas. O estalar das tábuas soava como segredos antigos sendo revelados. O cheiro de um mofo doce ficava mais forte cada vez que tentava adormecer. Os ralos começavam a brotar e as paredes se tornaram um labirinto de vozes e ecos que o isolavam da realidade. Ao longo dos dias, uma sensação de flutuação começava a tomá-lo, enquanto sua mente se contorcia em ciclos obsessivos, como um pássaro em uma gaiola. Foi numa noite quando sentiu que não poderia mais suportar. Ele decidiu enfrentar a escuridão, ignorando todos os avisos que seu instinto lhe oferecia. Com lanternas em mãos, atravessou o quintal para o bosque. As árvores se erguiam como espectros em um funeral antigo, suas folhas ressoando como murmúrios de uma conversa secreta. Joaquim começou a caminhar, e cada passo soltava a névoa que se amontoava em sua cabeça, fazendo seu coração acelerar. O frio da grama molhada o fez estremecer, mas ele prosseguiu. Quando as sombras começaram a dançar ao redor dele, esculturas de trevas que se moviam em uma coreografia de horror, sentiu que a realidade deixava de existir. Não havia mais retorno. Sua mente estava completamente absorta em uma teia de pensamentos deformados. Ele se distraía com formas que nunca deveriam ter existido, geométricas e impossíveis. Um cubo que não deveria estar, uma esfera dentro de outra esfera, rotacionando em um espaço que não fazia sentido, criando uma sensação de vertigem. As regras do tempo e do espaço pareciam retornar à primeira essência, e ele tornava-se um único ponto de foco em um universo em colapso. Então, ouviu uma chamada inaudível, um som repentino que abateu sua razão num instante. Ele girou, olhando desesperado ao redor, quando algo que não tinha forma nem som começava a se manifestar adiante. Um espectro flutuante que não era um monstro, mas uma presença, uma energia que pulsava de maneira quase musical, e mesmo assim, terrivelmente errônea. Sua forma não era algo que os seres humanos pudessem compreender. Era como olhar para uma geometria que não se encaixava em nenhuma concepção que tinha. O espaço à sua volta torceu. Os objetos perderam seus contornos, misturando-se em uma dança cósmica, verité de algo além da lógica e da razão. Joaquim viu essa entidade se aproximar, uma onda monstruosa que se movia em padrões irregulares, como se dançasse em uma música que o próprio universo tocava. A sensação de estar sendo consumido por essa força indescritível o invadiu. De repente, uma onda de realidade e percepções esculpidas em um espaço atemporal invadiu a mente de Joaquim, levando-o a um estado de desespero profundo. Ele entendia que essa coisa que o observava não tinha intenções, nem amor ou ódio, apenas um desejo insaciável de ser. A conexão que sentia era feita de pura energia, uma consciência antiga que existia além da história que conhecia. E ao mesmo tempo, ele soube que sua própria alma era apenas um grão de pó nesse vasto universo indiferente. Quando a luz se foi e a presença além do horizonte já não estava lá, o que restou foi um campo vazio de intersecções, um eco daquilo que um dia fora um ser humano. Em sua mente, a erosão de seus pensamentos obscuros formou um abismo, uma realidade abolida, onde o tempo e o espaço eram uma miragem em meio ao caos. Caminhando de volta para casa, as estrelas lá em cima eram pálidas e distantes, imperturbáveis em grupos incompreensíveis, e enquanto a realidade se distorcia atrás dele,
Joaquim se perguntava se o que vivenciara poderia um dia retornar, se aqueles que se foram já haviam voltado. Se você chegou até aqui, já sabe demais. Se inscreve e deixa o like.